Adriana não segura mais. A revolta que ela vinha tentando controlar finalmente explode, e explode do pior jeito possível. Ela encara Ademir sem desviar o olhar, e faz uma acusação que ninguém ali estava preparado para ouvir. Ela afirma com todas as palavras que ele comprou testemunhas para garantir a condenação dela. E o mais assustador não é só o que ela diz, é a certeza na voz dela. Não tem hesitação, não tem dúvida, não tem medo. E isso muda tudo. Porque quando alguém acusa com esse nível de convicção, ou está dizendo a verdade, ou está disposto a ir até o fim com essa mentira. E aí surge a pergunta que ninguém consegue ignorar. Até onde Adriana está disposta a ir para provar isso? E mais importante, se isso for verdade, até onde Ademir já foi capaz de chegar? Essa acusação não atinge só um homem. Ela coloca em xeque toda uma estrutura, toda uma história, toda uma imagem construída. E uma coisa começa a ficar clara. Isso não vai terminar bem. Enquanto esse confronto começa a ganhar força, outra situação começa a se desenhar, mais silenciosa, mas não menos perigosa. Nancy observa tudo com atenção. Ela sabe que lidar com Camilo não vai ser simples. E deixa isso claro para Laurentino. Ganhar a confiança dele vai exigir paciência, estratégia, e talvez abrir mão de coisas que ela não queria perder. Mas por quê? O que exatamente Nancy quer ao se aproximar tanto assim? Porque ninguém insiste tanto em alguém, sem um motivo muito maior por trás. E no meio dessa tensão crescente, um detalhe aparentemente pequeno começa a causar um impacto enorme. Pedro comete um erro. Um erro simples, mas devastador. Ele chama Bruna pelo nome de Adriana. E o clima muda na hora. Porque não é só um nome trocado. É um sentimento escapando sem controle. É algo que ele tentou esconder, mas que veio à tona no pior momento possível. Bruna percebe. E quando alguém percebe esse tipo de coisa, não dá para fingir que nada aconteceu. Agora a pergunta é inevitável. Pedro ainda está preso ao que sente por Adriana? Ou isso é algo ainda mais profundo do que parece? E se for, o que isso significa para Bruna? Como se isso já não fosse suficiente, a situação ganha um novo nível de perigo. Rosa decide agir, e ela não mede palavras. Ela ameaça Pilar, diretamente, sem rodeios. Tudo isso com um único objetivo: proteger a família de Adriana. Mas proteger alguém justifica qualquer atitude? Ou existe um limite que nunca deveria ser ultrapassado? Porque quando ameaças entram em jogo, a situação deixa de ser apenas emocional. Ela se torna imprevisível e perigosa. Agora pensa bem, você ficaria do lado de Rosa nessa situação? Ou acha que ela cruzou uma linha que não tem volta? E no meio desse cenário cada vez mais tenso, uma conversa aparentemente calma começa a carregar um peso inesperado. Liris decide aconselhar Ulisses sobre Fábia. Mas esse conselho não vem vazio. Ele carrega experiência, erros e consequências que já aconteceram antes. Porque quem aconselha, geralmente já viveu algo parecido. E quando alguém tenta evitar que outro cometa o mesmo erro, é porque sabe exatamente o preço que se paga depois. Só que existe um problema. Nem todo conselho é seguido. E nem toda escolha pode ser desfeita depois. E é aí que o risco começa de verdade. Porque às vezes o maior erro não é não saber, é ignorar o que já era evidente. E tudo isso ainda é só o começo. Se alguém achou que a tensão iria diminuir, se enganou. Porque agora o passado começa a cobrar o preço. Laurentino decide abrir algo que ficou guardado por muito tempo. Ele conta para Nancy sobre a paixão que sentia por Silvana quando era mais jovem. E isso não é só uma lembrança. É algo que ainda tem peso. Porque sentimentos antigos não desaparecem completamente. Eles ficam guardados, esperando o momento certo para voltar. E quando voltam, eles bagunçam tudo. Trazem dúvidas, trazem comparações, trazem arrependimentos. E principalmente, trazem decisões difíceis. Agora fica a dúvida: esse sentimento ficou realmente no passado? Ou nunca deixou de existir? Enquanto isso, uma nova movimentação começa a mudar o jogo. Brigitte consegue um trabalho no café de Nicolau. E pode parecer algo simples. Mas não é. Porque cada novo lugar dentro dessa história abre possibilidades. E também riscos. Estar naquele ambiente significa ver mais, ouvir mais, entender mais. E às vezes, descobrir coisas que deveriam continuar escondidas. E quanto mais alguém sabe, mais perigoso se torna. Ao mesmo tempo, Adriana tenta reconstruir a própria vida. Ela consegue um trabalho em um salão de beleza. Mas isso não é só um novo começo. É sobrevivência. Depois de tudo que aconteceu, ela precisa se reerguer. Precisa seguir em frente. Mesmo carregando o peso de tudo. Mesmo sabendo que ainda tem uma batalha enorme pela frente.
E aí surge uma dúvida que divide qualquer um. Adriana está lutando por justiça, ou está entrando em um caminho que pode destruir o que ainda resta? Porque quando alguém decide enfrentar algo tão grande, não existe garantia de vitória, e o preço pode ser alto demais. Enquanto isso, um conflito que parecia impossível de resolver toma um rumo inesperado. Fábia e Ulisses fazem as pazes, e isso traz um alívio momentâneo. Mas só momentâneo, porque nem toda reconciliação significa solução. Às vezes, significa apenas que o problema foi adiado. E quando ele volta, volta ainda mais forte, porque as feridas continuam ali, e podem reabrir a qualquer momento. E como se o cenário já não estivesse carregado o suficiente, Pedro toma uma decisão que atinge diretamente quem está ao redor dele. Ele afirma que não vai à festa de aniversário do próprio pai, e isso não passa despercebido. Bruna e Carmita reagem imediatamente, porque isso não é só sobre uma festa, é sobre afastamento, é sobre rejeição, é sobre algo muito mais profundo. Agora a pergunta é direta: Pedro está certo em se afastar? Ou está destruindo relações que talvez nunca mais consiga recuperar? Porque tem decisões que parecem simples, mas mudam tudo, e depois que são tomadas, não tem como voltar atrás. E o clima só piora, porque tudo começa a apontar para um confronto inevitável. Quando tudo já parece pesado demais, quando cada situação já está no limite, algo acontece, algo que ninguém estava preparado para encarar. Nancy e Adriana se reencontram, e no instante em que isso acontece, o clima muda completamente. Não existe leveza, não existe casualidade, existe silêncio. Um silêncio carregado de tudo aquilo que ficou mal resolvido. Os olhares se cruzam, e dizem mais do que qualquer palavra poderia dizer, porque ali não existem apenas duas pessoas. Existe um passado inteiro entre elas. Existe dor acumulada, existe desconfiança, e existe algo ainda mais perigoso, coisas que ainda não foram ditas. E isso transforma esse reencontro em um ponto de ruptura, porque encontros assim nunca são neutros. Eles ou aproximam, ou destroem de vez qualquer chance de reconciliação. E é exatamente isso que deixa tudo mais tenso, porque ninguém sabe qual dessas duas coisas vai acontecer. Nancy não se aproxima por acaso. Isso fica evidente. Cada gesto dela parece pensado, cada palavra parece medida. E isso levanta uma dúvida inevitável. O que ela realmente quer com Adriana agora? Porque não faz sentido reaparecer assim, no meio de tudo o que está acontecendo, sem um objetivo claro. E quando alguém age com intenção, geralmente existe algo por trás, algo maior, algo que ainda não foi revelado. Adriana sente isso. Ela percebe que tem algo errado, mas ao mesmo tempo, ela está cansada, cansada de lutar, cansada de duvidar, cansada de não saber em quem confiar. E é exatamente aí que mora o perigo, porque quando alguém está emocionalmente no limite, qualquer decisão pode ser a errada, e confiar na pessoa errada pode custar tudo. Agora pensa bem, você confiaria em alguém nesse momento? Ou manteria distância, mesmo sem saber toda a verdade? Porque essa escolha não é simples, e não é leve, é o tipo de decisão que muda destinos. Enquanto esse reencontro se desenrola, uma coisa começa a ficar cada vez mais clara. Nada disso está acontecendo por acaso. Tudo parece conectado. A acusação contra Ademir, as atitudes de Nancy, os conflitos envolvendo Pedro, as ameaças de Rosa. Cada peça parece isolada, mas começa a formar um cenário maior, e esse cenário aponta para algo preocupante, algo que ainda não foi totalmente revelado. E quando várias tensões começam a se cruzar, o resultado nunca é pequeno, é sempre explosivo. E é exatamente essa sensação que começa a crescer, a sensação de que algo muito maior está prestes a acontecer. Adriana percebe que está cercada de decisões, e nenhuma delas é segura. Se ela continuar enfrentando Ademir, pode se colocar em risco ainda maior. Se ela recuar, pode perder a única chance de provar o que disse. E se confiar nas pessoas erradas, pode acabar completamente sozinha. Agora não existe escolha fácil, só existem consequências. E todas elas têm peso, e é nesse momento que tudo ganha ainda mais intensidade. Porque algumas verdades não aparecem aos poucos, elas surgem de uma vez. E quando surgem, mudam tudo. Tem verdades que quando aparecem, não deixam espaço para voltar atrás. E talvez seja exatamente isso que está prestes a acontecer. Algo que vai obrigar Adriana a encarar tudo de frente. Sem fuga, sem proteção, sem garantias. Agora eu te pergunto, Adriana está sendo corajosa ao enfrentar tudo isso? Ou está caminhando direto para a própria queda?
porque existe uma linha muito fina entre lutar por justiça e se destruir no processo. E talvez ela já tenha cruzado essa linha sem perceber. Uma coisa é certa: depois desse reencontro, nada mais vai ser como antes. E o que vem a seguir não só continua essa história, pode transformar tudo em algo ainda mais intenso. E talvez muito mais perigoso.